Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Graça e paz na parte do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está aqui, que a gente tem esse tempo para juntos louvarmos a Deus. Turma da iluminação. Aí, eu já estava dormindo aqui já, irmão. Essa luzinha apagada. Bom, privilégio a gente poder se encontrar e continuarmos refletindo sobre o tema que temos conversado nesse mês, sobre escravidão digital. Os dois últimos domingos anteriores, o Luiz Riscado, presbítero aqui da nossa igreja, fez uma baita introdução, apresentando para nós a problemática desse tema, os desafios desse tema, né, os desafios enfrentados aí nessa realidade digital. No domingo passado, né, o segundo domingo dessa série, ele apresentou, como ele gosta de falar, a solucionática, né, a solução, como nós podemos encontrar alternativas para vivermos nessa realidade digital de forma sábia e não nos submetermos a um jugo de escravidão, quer seja real ou virtual. Inclusive, semana passada, nós tivemos um intensivo do Crescer sobre esse tema, e aí abrangendo os desdobramentos dessa temática para a vida toda, falando educação de filhos, adolescentes, enfim, é um tema que alcança todo mundo. Portanto, se você não viu, fica aí o meu encorajamento para você entrar no YouTube e maratonar nessa série, tanto nas pregações quanto no Crescer intensivo da semana passada. E hoje a gente segue conversando também sobre essa temática. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Tempos atrás eu estava deitado na cama e eu me dei conta de uma memória, por meio de uma memória que eu resgatei lá da minha infância, né? Eu lembrei que toda vez que eu ia acordar o meu pai, ele dava um pulo na cama, né? E se ajoelhava na cama. Toda vez, eu ia acordar meu pai lá para fazer alguma coisa, ele dava um pulo para me assustar, né? E se ajoelhava na cama. E depois ele também tinha um outro hábito, antes de dormir, ele sentava na cama e orava, né? Então de manhã ele acordava, ajoelhava na cama mesmo, e orava, e antes de dormir ele ele sentava na cama e orava. E depois eu fui entender, compreender que esse era um hábito que ele abraçou para a vida dele, de começar o dia dele fazendo a primeira coisa, antes de qualquer coisa, de dar bom dia para minha mãe, dar bom dia para mim, ele se ajoelhava e entregava o dia para Deus. Senhor, meu dia está nas tuas mãos. E quando ele ia dormir, a última coisa que ele fazia, ele sentava na cama e entregava o dia para Deus. Senhor, esse foi o dia que eu vivi, está nas tuas mãos. E depois eu fui compreender isso. E eu lembrei disso justamente porque eu estava deitado na cama mexendo no celular, né? E eu reparei uma coisa interessante que eu acho que não acontece com vocês, que vocês são superiores espiritualmente, né? Que quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era acessar o celular. E navegar nas redes sociais, ou ir para o WhatsApp, enfim, ou para o Instagram, sei lá. E a última coisa que eu fazia era mexer no celular também e navegar, aquela última navegada que demora 40 minutos, né? Nas redes sociais. Eu falava, caramba, olha que interessante, o meu pai adotou um hábito de vida e eu adotei um outro hábito de vida, que não faz sentido nenhum. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada aí. Falei, não, isso aqui precisa mudar. E daquele dia em diante eu tentei fazer diferente, falhei miseravelmente, né? Brincadeira, estou tentando até hoje, tenho que ficar alerta, porque é um desafio, né? O universo digital, sobretudo ali expresso no celular, e as suas possibilidades, estão nos cercando a todo tempo e disputando o nosso olhar, disputando a atenção do nosso olhar. Por isso eu quero começar a reflexão de hoje com uma pergunta. Onde os teus olhos estão fixados? Onde os teus olhos estão fixados? Tanto do ponto de vista prático, e é muito interessante que muitos celulares hoje mostram o relatório de quanto tempo de tela você ficou, né, em cada aplicativo, mas também do ponto de vista mais
existencial, onde é que você foca o seu olhar, onde é que você direciona o seu olhar. Porque um dos desdobramentos do universo digital é a disputa acirrada pelo nosso olhar. É atrair, cativar e, por vezes, escravizar o nosso olhar, formando hábitos que às vezes a gente nem percebe, como esse, por exemplo, de acordar e ir direto para o celular, e de dormir e ir direto para o celular. E que às vezes a gente acha, não, está tudo certo. Mas é muito interessante que onde os nossos olhos estão fixados, demonstra e por vezes denuncia onde o nosso coração está repousado. Foi Jesus que disse: os olhos são lâmpada da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se os seus olhos forem maus, que profunda treva será a sua alma. Por isso, a partir disso, eu quero olhar para a vida de Jesus e trazer um pouco da espiritualidade de Jesus para a gente conversar, pensando como Jesus desenvolvia a sua relação com Deus, a sua relação com a criação, a sua relação com o próximo, ou seja, como ele vivia uma espiritualidade, uma vida devocional, uma vida de piedade em relação a Deus, ao próximo e ao mundo, e como a espiritualidade de Jesus é um antídoto à escravidão digital, pode nos fornecer dicas e ensinamentos práticos, para aqui e agora lidarmos com muitos desafios da vida, sobretudo a questão digital, que é que temos conversado aqui, trabalhado aqui, mas obviamente isso abrange outros desafios da vida. E para isso eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, e eu convido você a acompanhar a leitura desse texto comigo na sua Bíblia. Eu não vou projetar aqui, depois eu vou projetar alguns versos, mas se você puder abrir, deixá-la aberta e acompanhar, vamos meditar nesse texto. Enquanto você vai abrindo, eu quero dar um aviso bem rápido. Algumas semanas atrás, nós anunciamos uma baita notícia aqui, que vai acontecer na nossa igreja, já está acontecendo, que é o envio de um casal da nossa igreja para a obra missionária na Escócia, a Lara e o Guilherme Caim. São irmãos nossos aqui da nossa comunidade de fé, se desenvolveram aqui, foram treinados aqui, serviram e servem aqui. Muitas mulheres conhecem a Lara dos encontros de mulheres, por exemplo, e de um tempo para cá começaram a discernir esse direcionamento vocacional de Deus, conversaram com o Renan e abriu-se essa porta para eles servirem na Escócia, e nós como igreja estamos enviando-os primeiro por um período de 6 meses, orando para que isso se estenda. E esse é um movimento de toda a igreja, é um baita privilégio como igreja poder enviar um missionário para a Europa, inclusive, que era um país que já foi, um continente que já foi o berço de muitos missionários, e hoje carece de missionários. E você pode participar, deve participar, sobretudo se é membro da Ibaviva, eu te encorajo a se envolver. Então, no aplicativo da Ibaviva, você vai encontrar lá um ícone, Missões Lara e Guilherme. Acessa lá tem um resumo do que eles vão fazer, o trabalho e as formas como você pode contribuir, participar com oração, financeiramente, conhecendo mais o casal, dando suporte em relacionamento, enfim. Eu quero te encorajar a se envolver. No aplicativo você encontra informação e no QR Code em frente à sua cadeira também. Bom, dito isto, vamos ao texto. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês,
por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, continue a nos falar por tua graça e misericórdia, que a tua palavra, por meio do teu Espírito, penetre no nosso coração e dê frutos para a tua glória, frutos que evidenciem a vida de Jesus em nós. No santo nome de Cristo é que oramos. Amém. Bom, esse texto se encontra num bloco que a gente conhece como o Sermão da Montanha. Jesus reúne os seus discípulos, se assenta e passa a ensinar os seus discípulos o tipo de vida que um discípulo é chamado a viver, ou a vida que Deus deseja formar nos seguidores de Jesus. A partir disso, Jesus vai ensinando aos seus discípulos como eles, pelo poder de Deus, poderiam ser transformados e reagir a diversas situações, sobretudo situações de perseguição, por exemplo. Nesse contexto, Jesus está ensinando os seus discípulos a como orarem, como se relacionarem com Deus, a abrirem mão, deixarem de lado a lógica do paganismo, de achar que Deus é uma força possível de ser controlada, possível de ser manipulada, e entender que Deus é um Pai, e podemos nos relacionar com Deus como um Pai. Versos anteriores a esses versos aqui que foram lidos, Jesus está colocando aos seus discípulos um ponto crucial na jornada da vida. Jesus ensina aos seus discípulos que em algum momento eles terão que fazer uma decisão se eles irão servir às riquezas ou outras divindades ou ao Senhor. Ensinando aos seus discípulos que não tem como ter um coração dividido. Não dá para juntar todas as coisas. Deus requer exclusividade. Ou o nosso coração é do Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, ou senão nós não somos um discípulo de Cristo. O discípulo precisa ter essa consciência, Jesus ensina isso. E chegamos aos versos que nós lemos, onde Jesus vai apresentar aos seus discípulos que a vida, sobretudo daqueles que caminham com Jesus, é uma vida marcada também por muitas ansiedades, e por muitas pressões, e por muitas questões que são lícitas, e que são básicas, e que são fundamentais, o que comer, o que vestir, onde morar, enfim, nada disso é pecado. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que é possível viver de tal jeito, que essas coisas se avumulam no coração da gente, tomando o senhorio e as rédeas da nossa vida, norteando as nossas ações, as nossas falas, o nosso jeito de viver, focado e fixado apenas nas coisas deste mundo, apenas nas coisas circunstanciais. E Jesus vai alertar os seus discípulos e ensinar os seus discípulos a não serem escravos, nem mesmo das questões mais lícitas e mais básicas da vida, ensinando aos seus discípulos que a vida não se resume apenas às questões circunstanciais, ao que comer, ao que vestir, aonde ir, o que fazer, onde morar. Jesus vai redirecionar o olhar dos seus discípulos. Eu acho muito interessante que quando Jesus vai ensinar os seus discípulos acerca das ansiedades da vida e como lidar com essas questões, Jesus propõe um redirecionamento do olhar e apresenta aos seus discípulos um caminho e uma prática devocional, uma forma de desenvolver uma espiritualidade que era muito comum
a cultura de Jesus e a perspectiva bíblica, e que tem muito também a nos ensinar. Jesus aponta para os seus discípulos como um antídoto às ansiedades da vida, o caminho da contemplação, o caminho de uma devoção contemplativa, de uma espiritualidade que contempla a ação de Deus por meio da sua criação. Ele vai dizer aos seus discípulos: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E mais adiante, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Jesus, sabendo que os seus discípulos haviam deixado tudo para segui-lo, e que essas preocupações seriam preocupações que iriam bater na porta deles, e que as tentações do mundo iriam tentar atrair os seus olhares, Jesus diz: quando essas coisas apertarem, até o ponto de fazer com que vocês só falem com Deus sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre onde ir, onde morar, o que você vai ter, o que beber, redirecione o seu olhar. Observem as aves do céu, vejam os lírios do campo, tirem os olhos das questões circunstanciais e entendam que a vida é muito mais abrangente que isso. Desenvolvam um tipo de vida, um tipo de espiritualidade que faça com que vocês aprendam como Deus governa sobre todas as coisas e como Deus tem cuidado de todas as coisas. E a partir desse enfoque que eu quero dar nesses versículos aqui, 26, 28 e 29, a gente pode destacar pelo menos 3 movimentos da espiritualidade de Jesus, que podem muito nos auxiliar em tempos de escravidão digital, que servem para nós hoje, né? E o primeiro movimento que a gente aprende e pode destacar desse ensinamento de Jesus, pensando e focando na sua espiritualidade, na forma como Jesus desenvolvia a sua piedade, é o movimento da espiritualidade contemplativa. Observem as aves do céu, vejam os lírios do campo. Diante da problemática da ansiedade, Jesus redireciona o olhar dos seus discípulos. Vocês precisam olhar para outro local. E é muito significativo que as palavras aqui, observem, a palavra observar, a palavra ver, vejam os lírios do campo, não se referem a uma olhada rápida e descuidadosa. Pelo contrário. A palavra observar, ela quer dizer olhar fixamente. Um olhar de atenção. Um olhar de concentração. A palavra que Jesus usa aqui para observar é a mesma palavra usada, por exemplo, no encontro de Jesus com o moço rico, quando o moço diz para Jesus: não, isso tudo eu tenho seguido desde a minha infância, desde a minha juventude. E aí o texto diz que Jesus fitando-o o amou. É a mesma palavra. É um olhar com atenção. É um olhar cuidadoso. É o fixar o olhar. É essa palavra que Jesus usa para observem as aves do céu. Olhem atentamente para as aves do céu. A palavra vejam é a palavra examinar com cuidado. É a palavra do sujeito que para anotar, para ver com atenção, com profundidade. É o cara que considera. Um olhar que considera, um olhar que aprofunda, um olhar que requer tempo. Então Jesus não está falando apenas uma linguagem metafórica para os seus discípulos. Dá uma aliviada aí, dá uma olhada para o céu, vê a paisagem. Não. Jesus está resgatando uma prática comum da espiritualidade bíblica, que é o exercício da contemplação. Desenvolvam uma piedade e uma devoção contemplativa. Parem, silenciem o coração, silenciem a mente e vejam as aves dos céus.
Observem as aves do céu. Vejam os lírios do campo. Olhem fixamente. Observem com consideração. A espiritualidade contemplativa nos coloca diante de uma liturgia que a gente não tem controle. Porque geralmente no nosso momento devocional, a gente sabe quando começa, quando termina, o que a gente vai ler, o que a gente vai orar, algumas vezes até uns negócios repetidos. Inclusive nos dias de hoje, graças ao mundo digital, a gente consegue fazer devocional fazendo mais 5 coisas. Consegue ouvir a Bíblia correndo, consegue ouvir uma pregação lavando louça, consegue dirigir e ouvir profundamente uma devocional e ao mesmo tempo xingar o cara que te fechou. A gente perdeu de vista um movimento que é histórico da fé, que é a prática da contemplação. A prática da contemplação está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no começo da igreja cristã, com os pais da igreja, no período medieval, no período da Reforma, mas décadas anteriores a gente foi deixando isso de lado. Não à toa, a gente tem, inclusive no ambiente religioso, às vezes uma religiosidade que gera mais ansiedade do que, de fato, pastoreio para o coração. Quando nós estamos diante da espiritualidade contemplativa, a gente está diante de uma liturgia que a gente não controla. O pregador é o pássaro. O pregador do dia é o passarinho. E você não marca o passarinho, vem às 8 aí que eu tenho que sair, às 9, tá? Você fica lá esperando. Vejam as aves do céu. Você fica esperando um bem-te-vi, chega um urubu, você fala, pô, senhor, é sério? Ah, esse aí é o pregador de hoje. Senta aí e ouve. Diante das muitas demandas da vida, Jesus convida os seus discípulos à contemplação. A contemplação fazia parte do ministério de Jesus, assim como da espiritualidade bíblica. O Salmo 8, por exemplo, o salmista vai dizer o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, pois expuseste no céu a tua majestade, e da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força para silenciar o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra de tuas mãos, a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? No entanto, fizeste um pouco menor do que os anjos, e de honra e glória o coroaste, deste-lhe domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes dos mares, e sobre tudo o que percorre os caminhos dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. O salmista não chega a essa conclusão fazendo um Cooper e ouvindo a Torá, mas aquietando a sua alma, o seu coração, contemplando as obras de suas mãos e se perguntando: o que é o homem? O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Diante dessa criação incrível, o que é o homem? Jesus convida os seus discípulos a desenvolverem uma espiritualidade contemplativa, desfrutando de uma relação com Deus que nos ensina a ouvir, a perceber a ação de Deus por meio da sua criação e que redireciona o nosso olhar das coisas terrenas para as coisas celestiais, nos dando a possibilidade de desfrutar de uma espiritualidade madura, e que às vezes não precisa nem de palavras. Eu lembro de uma vez que foram entrevistar a Madre Teresa de Calcutá, e perguntaram para ela: a senhora é uma mulher de oração, quando a senhora
quando a senhora ora, o que a senhora fala para Deus? Aí ela disse, meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. E aí perguntaram, e o que Deus fala para você? Ela disse, Deus não fala nada, Ele só escuta. Isso é uma espiritualidade madura, que às vezes não requer nem palavras. É só o desfrute da presença. O próprio Jesus vai ensinar aos seus discípulos, com Deus, vocês não precisam ficar repetindo mantras, vãs repetições. Os pagãos fazem isso. Vai para o silêncio, vai para o seu quarto, vai ali no lugar secreto, desfruta dessa presença. A espiritualidade contemplativa nos desafia a olharmos menos para a tela digital e olharmos mais para a tela viva, exposta, 24 horas por dia, que Deus deu e dá para nós. Qual foi a última vez que você contemplou? Qual a última vez que você despretensiosamente parou, desligou-se e foi ouvir Deus, foi observar as aves do céu, foi ver os lírios do campo? A gente vive numa sociedade que cada vez mais disputa a atração do nosso olhar, a tal ponto de nos deixar fixados nas coisas terrenas e enchendo o nosso coração de ansiedade. Diante disso, Jesus nos ensina, observem as aves do céu, vejam os lírios do campo. Um segundo movimento da espiritualidade de Jesus é que é uma espiritualidade sensível. Observem as aves do céu, não semeiam, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor? A contemplação bíblica, ela é fundamentada na palavra de Deus e na verdade que Deus se revela por meio da sua criação. Por isso Deus está falando conosco o tempo inteiro. Eu sei que, e eu converso muitas vezes com muitos irmãos que são crentes a longa data e dizem, Deus não está falando comigo, Deus não está me ouvindo. Isso é um equívoco, porque a Bíblia nos revela que Deus está falando o tempo inteiro. Até mesmo quando Deus não fala nada, Ele está falando. O problema é que nós projetamos em Deus uma ideia de um ídolo. E passamos a ter a relação, na verdade, com o ídolo. Porque é o ídolo que tem ouvidos, mas não ouve. Boca, mas não fala. Olhos, mas não veem. Então, quando nós falamos, Deus não está me ouvindo, Deus não está falando, é uma lógica idólatra. Porque Deus está sempre falando. Deus está sempre se comunicando. A contemplação bíblica parte dessa verdade, a partir das Escrituras e a partir de Deus falando conosco por meio da revelação. É a partir daí que a gente está falando dessa perspectiva de contemplação, de meditação. Não tem nada a ver com yoga, nada a ver com abraçar a árvore, fazer fotossíntese, ficar falando tomar chá, né? Não, nada disso, tá? Contemplação bíblica é outro movimento. E desenvolve em nós uma espiritualidade sensível. Jesus redireciona o olhar dos seus discípulos, faz com que eles olhem as aves do céu. E olha que interessante, a partir desse exercício de contemplação, Jesus traz uma aplicação pastoral muito poderosa. E a aplicação pastoral de Jesus é, se o Pai alimenta os pássaros, você acha que Ele não vai alimentar você? Você não vale mais do que um passarinho? Olha a aplicação que Jesus traz a partir de um exercício de contemplação da criação de Deus. Isso é fruto de uma espiritualidade sensível, que consegue ouvir a voz de Deus, mesmo quando não há uma comunicação com palavras organizadas. Jesus ensina os seus discípulos a nutrirem um coração aberto, olhos abertos, ouvidos abertos, para ouvir a voz de Deus, para desenvolverem uma espiritualidade que consegue discernir a voz de Deus, inclusive no meio do muito barulho. Uma espiritualidade que tem um coração disponível
para discernir e ouvir a voz de Deus, mesmo quando um sussurro. E a partir daí, ser pastoreado com falas como essa. Não tem vocês muito mais valor? É isso que nos ensina, por exemplo, o Salmo 19. Quando o salmista vai dizer: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há som, nem palavras, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Não há som, nem palavras, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus está falando a todo tempo. O problema é que os nossos olhos estão fixados nos lugares errados, apegados a demandas que, por mais que sejam lícitas, são demandas que vão tumultuando o nosso coração, tapando os nossos ouvidos, tapando os nossos olhos, gerando uma inquietação e uma ansiedade, fazendo com que a gente fique desesperado diante das muitas demandas da vida. E o Senhor Jesus convida os seus discípulos a um outro tipo de espiritualidade. Ao verem as aves do céu, ao verem os lírios do campo, resgatarem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, mesmo sem som ou palavras. Eu lembro que tempos atrás eu estava deitado lá no quintal de casa, tentando buscar um minuto de paz, que com 3 filhos é uma coisa impossível. Então alguém vinha lá, chutava a bola na minha cara, outro passava por cima, chutava o livro. O Espírito Santo já ia embora, já entrava na carne, já queria matar um, enfim. Mas até que um dia deu certo, estava lá, estava tudo relativamente em paz. E aí o Samuel, o meu filho mais velho, chegou lá e sentou do meu lado e milagrosamente ficou em silêncio. Eu fiquei em silêncio também. Até que a gente estava embaixo de uma árvore e caiu uma folha perto da gente. O Samuel pegou a folha e falou: pai, é verdade que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba? Eu disse: Jesus ensinou que nenhum pardal cai de uma árvore, nenhum pardal cai sem o consentimento do pai, e que o pai conhece todos os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. E aí ele virou para mim e disse: então Deus conhece todas as folhas? Eu falei: filho, Ele conhece todas as folhas de todas as árvores de todo o tempo da história. Ele virou para mim e disse: nossa! E eu fiquei pensando, o que Deus falou para o meu filho? Sem som, nem palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O caminho que Jesus propõe aos seus discípulos e a nós, que somos discípulos também, em tempos de escravidão digital, nos desafia a consumirmos menos devocionais prontas, a silenciarmos o nosso coração, a ouvir menos os influencers, e a sentarmos diante da criação e aprendermos a ouvir a voz de Deus por meio da revelação geral, como alguém que diz: Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está falando, ensina o meu coração, faz-me ouvir a tua voz, me ensina a ouvir a tua voz, me ensina a ver o teu governo. É interessante que Jesus, olhando para a criação, consegue perceber os atributos de Deus. Por exemplo, no cuidado dos pássaros e dos lírios do campo. A fala de Jesus revela que Jesus identifica nessa relação o governo de Deus. É Deus que governa sobre todas as coisas, fazendo que todas as coisas tenham vida. A fidelidade de Deus, a graça de Deus em dar, sem considerar mérito algum, porque o pássaro não fez nada, o lírio não fez nada, e Deus foi lá e revestiu-os, alimentou-os.
Jesus enxerga os atributos invisíveis de Deus por meio da contemplação, da criação, de uma espiritualidade sensível. É justamente isso que Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 1, dizendo que a criação revela os atributos invisíveis de Deus, mas os homens rejeitaram a verdade de Deus e trocaram por mentira. O problema é que os nossos olhos estão fixados nas coisas desse tempo. E nós perdemos a sensibilidade. E é interessante que o mundo digital vai roubando a nossa sensibilidade sem a gente perceber. Você já parou para pensar o quão doentio é a nossa relação com as informações que a gente recebe? Pensa que uma hora você está sentado no sofá da sua casa e você está lá, zapeando, vendo as coisas. Aí você vê um vídeo de um homem espancando uma mulher. Você diz, nossa, aquilo mexe com você. Mas aí você passa para cima e logo depois é uma receita de um bolo de 3 minutos que não vai ovo, fermento nem farinha. Você diz, nossa, que legal, vou partilhar aqui para a amiga, aqui, ó, ponta. Aí você passa de novo, você vê um país devastado, uma criança subnutrida correndo atrás de um caminhão de água. Você diz, mas aí você passa de novo, é uma piada. Você diz, nossa, que engraçado, vem aqui essa piada aqui. E pouco a pouco, sem a gente perceber, a gente vai perdendo a sensibilidade, inclusive projetando essa falta de sensibilidade na nossa relação com Deus e criando um Deus que é a imagem do nosso ódio e da nossa violência. E que legitima o nosso ódio e a nossa violência. Mas Jesus aponta um outro caminho, resgatando uma espiritualidade sensível, que faz com que a gente consiga ouvir e discernir a voz de Deus, no cuidado de Deus com a sua criação. Por fim, a gente aprende também com Jesus, um terceiro movimento, que é uma espiritualidade libertadora. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. A espiritualidade de Jesus traz libertação, pois redireciona o nosso olhar. Parem de olhar para as coisas meramente terrenas. É claro que nesse texto, Jesus não está ensinando os seus discípulos a serem desorganizados, mal planejados, displicentes, relapsos. Não é isso. Jesus está ensinando aos seus discípulos que aquele que a gente coloca como Senhor da nossa vida, vai promover um tipo de vivência. No caso aqui desse contexto, quando nós definimos as riquezas como Senhor da nossa vida, o nosso drive, o nosso jeito de viver, a nossa oração, o que a gente pede, o que a gente fala, o que a gente busca, são coisas meramente terrenas, Vivemos sempre com a mesma oração. Senhor, quando é que o Senhor vai dar isso? Senhor, quando é que eu vou comer isso? Senhor, olha isso aqui. Senhor, o Senhor não fez isso. Senhor, enfim. E isso é uma escravidão. Isso é um peso. Isso afoga o nosso coração em muitas ansiedades. Isso turva o nosso olhar. Isso nos escraviza. Mas Jesus redireciona o olhar dos seus discípulos, redireciona o nosso olhar, e faz com que os seus discípulos aprendam que se Deus veste com beleza, e mais beleza do que Salomão vestiu em todo o seu tempo, o lírio do campo, que nasce e no dia seguinte morre e é lançado ao fogo, Ele não vai vestir melhor a gente? Não vai cuidar da gente? Não vai atender às nossas necessidades? Isso é uma espiritualidade libertadora. Redireciona o nosso olhar e faz com que as nossas perguntas, inclusive as nossas orações, mudem. Porque enquanto o nosso coração está escravizado numa religiosidade pagã, que só pensa nas coisas terrenas, a nossa oração e as nossas perguntas são sempre focadas em nós. Por mais lícitas que sejam, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, onde eu vou morar, quando eu vou conseguir, quando eu vou casar, o que vai acontecer, onde meu filho vai estudar, onde eu vou gastar, onde eu vou recuperar o dinheiro, enfim.
Mas quando nós desfrutamos dessa espiritualidade de Jesus, a gente pergunta outra coisa. A gente para de se perguntar: cadê a comida? E a gente passa a se perguntar: o que Deus está fazendo aqui? O que Deus está falando aqui? Como Deus está falando? O que Deus está trabalhando aqui? O que Deus está ensinando? É uma espiritualidade que liberta o nosso coração, tira o peso. E é muito significativo observar que sempre há um anseio no coração dos seres humanos por uma libertação. Quando chegou a Revolução Industrial, o discurso era: porque agora o homem civilizado vai encontrar uma vida inigualável. E aí se acorrentou-se a uma jornada de 18 horas de trabalho. Mas quando veio a Revolução Tecnológica, não, porque agora a humanidade deu um salto que vai gerar qualidade de vida para todo mundo, vai sobrar tempo. E a frase que você mais ouve é: estou na correria, irmão. Semana foi corrida, hein? Mas agora chegou a revolução digital, gente. A IA está aí para resolver os nossos problemas. Ela fez esse sermão aqui em 5 minutos. Brincadeira, viu, gente? Não fez, não. Nada conta também. E o que a gente mais vê na nossa sociedade é gente escrava. Uma sociedade adoecida. E cada vez mais cedo, as crianças adoecendo. 2, 3, 4 anos de idade. Porque nenhum recurso humano consegue dar aquilo que só o Senhor Jesus Cristo pode dar, que é alívio, descanso para a alma, que é quebrar as vozes turbulentas da nossa mente, as tempestades do nosso coração, ir lá no cerne da nossa vida e dizer: Deus cuida sim dos passarinhos, vai cuidar de você também. Você não vale mais do que os pássaros, do que os lírios do campo. Descansa. Jesus nos apresenta uma espiritualidade libertadora. E isso no mundo digital é algo que nós carecemos. Por isso eu pergunto para você: onde é que os teus olhos estão fixados? Há uma luta na história pelo nosso olhar. A queda veio pelo cativar do olhar. Vendo a mulher que o fruto era agradável. Os olhos estão fixados aonde? São os olhos janelas da alma. Onde os teus olhos estão fixados? Jesus traz para nós 3 ações que nos inspiram e nos conduzem nessa jornada de libertação e que servem muito para nós em tempos onde os nossos olhos são disputados de forma pesada, assediada a todo instante. Jesus nos convida e nos ensina a observarmos as aves do céu, a desenvolvermos uma disciplina espiritual que contempla, que para, que diz: Senhor, eu estou aqui, fala ao meu coração. Jesus nos convida e nos chama a ver, a examinar com cuidado, a desenvolver uma espiritualidade sensível, aprender a ouvir a voz de Deus, mesmo quando não há som nem palavras. E Jesus também nos dá a possibilidade, nos chama a buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Esse caminho é possível, e é um caminho proposto para nós hoje, um antídoto à escravidão digital.
fixarmos os nossos olhos no Senhor, não nas coisas terrenas, que inclusive prepara o nosso coração para tratar das coisas terrenas como elas precisam ser tratadas. É um caminho que nos convida a observar, a ver e a buscar. Eu quero te convidar para um tempo de oração e eu quero fazer como o Luiz Riscado fez aqui, trazendo uma oração escrita. E até um incentivo, se você não tem essa prática, esse é um exercício muito legal de você escrever as suas orações. Alguns irmãos aqui já fazem isso há tempos. Mas eu quero trazer aqui a oração do salmista, no Salmo 131, para que ela te encoraje no teu tempo de oração aí. E no Salmo 131, o salmista ora o seguinte a Deus: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo em coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe. A minha alma é como essa criança. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Convido você a um tempo de oração. Paizinho, quebranta o nosso coração para que ele não seja orgulhoso. Redirecione o nosso olhar para que não seja um olhar altivo. Traga descanso para as nossas almas, Senhor, para a nossa alma, Senhor. Para que sejamos de fato como uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe. Esse descanso a gente só encontra no Senhor, que disse e prometeu diante de uma multidão cansada: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, tomem o meu fardo, o meu jugo, eu os aliviarei, eles são leves, são suaves, e vocês encontrarão em mim descanso para vossas almas. Como a gente corre, Senhor, e como a gente tem vivido tempos de adoecimento, os nossos olhos se perdem, se distraem com facilidade, e a gente acaba desenvolvendo uma espiritualidade doentia, uma religiosidade pagã, preocupados apenas com as coisas terrenas. Ah, Senhor, ensina-nos a observar as aves dos céus. Ensina-nos a ver os lírios do campo. E aprender sobre o cuidado do Pai, a fidelidade do Pai, o amor do Pai, o sustento do Pai, a segurança que o Pai traz. Que ouçamos, em meio a muito barulho e ruído, a Tua voz dizendo ao nosso coração para nos pastorear: vocês não valem mais do que os pássaros? Vocês não valem mais do que a relva? Aprendamos a descansar no Senhor, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Fiquemos em pé e vamos louvar a Deus mais uma vez.